fazer o Pareto no Minitab, lembra? Vocês praticaram aí, né? É importante sempre praticar, tá, gente? A prática é aí. E aqui que nos ajudam, então, a validar a causa, tá bom? E quando a gente faz essa análise de validação, a gente precisa entender algumas coisas aí. E aqui nós vamos usar o poder de algumas ferramentas estatísticas, tá? E, logicamente, não é um curso de estatística, mas a gente tem que passar para vocês algumas ferramentas que nos ajudam nisso, né? E assim, gente, quando a gente vai validar a causa raiz, nós temos que fazer um estudo de quê? De uma relação entre causa e efeito, entre variáveis, né? Então, causa é uma variável, efeito é uma outra variável. Então, vamos chamar de X, lembram? Que é a nossa causa, e o Y é o nosso efeito, que é a saída, né? Do meu processo, que é o efeito, tá certo? Gente, o que acontece com o Y quando o X varia, hein? O que pode acontecer com o meu Y quando o X varia? Quando eu aumento o X, por exemplo, o que pode acontecer com o meu Y, com o meu efeito? Pode aumentar, não pode? Pode diminuir? Pode. E pode não acontecer nada. Por exemplo, quanto mais eu como, mais gordo eu fico. Caramba, existe uma relação aí com isso? Ah, parece que existe, né? Então, quanto mais eu subo uma variável, a outra sobe também. Uma que desce, por exemplo, quanto mais eu ando de veículo, por exemplo, meu veículo é menor do volume de gasolina no meu tanque. Verdade ou não? É verdade. Então, quanto mais quilometragem, menos combustível você tem. Deu para entender, gente? Então, a gente começa a fazer uma análise, então, da relação entre variáveis quando a gente vai validar a causa raiz, tá joia? Então, é isso. Pode aumentar, pode diminuir ou pode ficar como está, não é? Tranquilo? Então, atenção, o primeiro passo para a gente validar uma causa raiz é verificar se existe relação entre as duas coisas. Será que existe? Quando eu aumento um, será que o outro aumenta ou não acontece nada? Para a gente poder fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta bacana chamada gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão, gente, é uma representação, lógico, visual, uma representação gráfica, que é o primeiro passo que a gente usa quando a gente quer ver relação entre variáveis, né? Então, por exemplo, até que ponto o aumento de investimento em propaganda aumenta as vendas? Será que quanto mais eu invisto, mais dinheiro eu ponho em propaganda, lá no meu Facebook, lá no meu Instagram, não sei, tá? Mais aumenta as minhas vendas? Aí eu tenho que validar essa causa, né? Eu tenho que provar isso daí. Então, eu faço lá no Minitab um gráfico de dispersão e ele pode me dar essa carinha aqui, tá vendo? Cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho desse, o que que é? É um par de dados, tá vendo? O que que é esse ponto aqui? Ó? É um X e um Y. É um X e um Y, tranquilo? É um parzinho de dados. Então aqui no meu eixo horizontal eu coloco as minhas causas e no meu eixo vertical eu coloco o meu efeito, que é o meu Y, tá joia? Então, Ricardo, meus dados começam com 1000 aqui, né? Precisa começar do zero? Não precisa começar do zero, começa a partir de 1000. Bacana, gente? Não há necessidade. É importante que a escala esteja na mesma escala, as duas, né? Os dois eixos na mesma escala, de preferência, né? E de preferência também ter no mínimo 30 pares de dados, né? Não vai fazer um gráfico de dispersão com 2, 3 dados, você não vai conseguir analisar nada. Então, pelo menos uns 30 pares de dados, tá bom? E ele me dá uma coisa dessa aqui, tá joia? Que é o jeitão que vocês vão ver lá no Minitab, tá bom? Vamos coletar então os dados, sempre aos pares, né? Que a gente já falou, pelo menos 30 pares. Vamos fazer os dois eixos, não precisa começar do zero e vamos fazer. E nesse resultado lá do Minitab podem aparecer algumas situações. Pode aparecer esse aqui, ó. Gente, olhando esse primeiro gráfico, vocês acham que existe relação entre o X e o Y ou não? Qualitativamente, né? Porque aqui eu não estou medindo nada. Qualitativamente, sim, tá vendo? Que quanto mais aumenta o meu X, meu Y aumenta também, não é? E esse segundo aqui, ó, também tem, mas de uma forma menos. É menos. Existe uma relação que não é tão forte. E esse aqui, parece que não tem relação nenhuma, né? Então aqui a gente chama o quê? De uma relação positiva. Por que positiva? Porque quando o X aumenta, meu Y aumenta. E no de baixo? É uma relação negativa, porque quando o X aumenta, meu Y cai. Aqui tem também, já de cara, então eu olho e falo, caramba, existe relação entre as duas variáveis aqui, hein? Meu gráfico de dispersão já mostrou isso. E aqui, menos, e esse gráfico aqui, não existe relação nenhuma. Então lá, naquele exemplo, será que quanto mais grana eu coloco no marketing, será, aumenta as minhas vendas ou não? E de repente, gente, saiu esse último gráfico aqui, ó, lá no Minitab. O que você me diz aí? Não adiantou nada, né? Não tem nada a ver com grana que você coloca no marketing com as suas vendas. Você pode pôr R$1 milhão lá que não vai aumentar as suas vendas, o seu problema é outro. Aí vocês vão atacar a segunda causa da multivotação, porque a primeira não deu certo. Deu para entender, gente? E se desse a primeira? Opa, estou no caminho certo, hein? Quanto mais grana eu ponho, está subindo as minhas vendas. Então eu consigo validar a minha causa raiz por estatística. Então, não é mais chute. Se a causa do meu problema de vendas foi investimento em marketing, se deu esse gráfico primeiro, eu provei que é, né? Tranquilo, gente? Muito bom. Como é que eu faço um gráfico de dispersão, então, no Minitab? Vocês vão abrir o arquivo 316, daqui a pouquinho, e vamos fazer um gráfico do estudante, né? Deve ter muito estudante assistindo aqui o nosso treinamento. Então, qual que é o caminho? Gráfico, né? Gráfico de dispersão, tá vendo? É o primeirinho gráfico lá, ó. Vai aparecer isso aqui, nós vamos escolher o simples, porque é simples mesmo, só tem um banco de dados, que é tempo de estudo e nota de física, não é?
Então o cara quer saber o seguinte, será que existe relação entre o tempo que eu estudo e as minhas notas de física? Será que quanto mais tempo eu estudo, maiores são as minhas notas? Então quem que é a minha saída? A minha saída aqui é o Y, são as notas, né? A nota. E quem é a minha entrada, meu X? O tempo de estudo. Que eu quero saber então o quanto tempo de estudo está relacionado com as minhas notas. Tranquilo? Então é só jogar aqui para dentro, ó, as notas de física como Y e o tempo de estudo como X. E dá ok aí. E me deu esse gráfico, gente. Então o que vocês me dizem dessa situação aí? Tem alguma coisa a ver? Tempo de estudo com a minha nota? Gente, por esse gráfico não tem nada a ver. Então, se lá no brainstorm, na multivotação, a causa de vocês tirarem nota baixa, vocês colocaram que não tem tempo para estudar, o que eu afirmo aqui? Não tem nada a ver. Porque eu comecei a fazer um estudo com vocês, pegando vocês estudando 1 hora, me dava nota X. 2 horas, outra nota. 3 horas, outra nota. Estudando 4 horas, outra nota. E descobri o quê? Vocês podem estudar 1000 horas que não vai adiantar nada na nota. Não é, a causa não é tempo de estudo, a causa é outra. Né? Tem que descobrir, pega a segunda lá da multivotação do brainstorm. Tá dando para entender, gente? É bem bacana, hein? Tá joia? Então o gráfico de dispersão nos mostra qualitativamente se tem relação entre as variáveis, tá bom? Então vamos dar uma pausa agora para vocês, então, fazerem esse exercício no Minitab, porque tá fresquinho na cabeça. Então dá uma pausada agora e vamos fazer o gráfico lá. Boa, espero que tenham feito, né, terem saído com o mesmo resultado. Então dá para usar para muita coisa, tá joia? Outro exemplo aqui, ó. Um analista quer saber a relação entre temperatura e viscosidade de um produto, por exemplo. Será que existe? Qual tipo de relação? Que é o 318, tá certo? O 318, vocês vão fazer depois também, que já sabe o caminho. Ele vai dar uma situação dessa, ó. E aí, o que vocês me dizem? Olha só, quanto maior a temperatura, menor o que a minha viscosidade. Conseguem perceber isso? Então, visualmente, graficamente, eu já falo, tem relação sim entre temperatura e viscosidade, tá bom? Então, vamos exercitar isso daí agora. Dá uma pausa e tentem fazer esse exercício aí. Bacana, gente? Então vocês já sabem fazer aí o gráfico de dispersão, tá? Então se vocês estão fazendo essa hoje, porque uma coisa é falar que isso não, tá ok? Mas é forte, é fraca, é média, é baixa, não é? Para isso nós vamos usar uma outra ferramenta estatística chamada correlação linear. Correlação linear. Que vai medir então para nós a força da relação entre as variáveis, tá ok? Então na nossa próxima aula, vamos ver o que faz essa ferramenta aí. Até daqui a pouco.